E aí, profissional de sucesso, sabe aquele paciente que você já fez de tudo e ele não dá resultado? Tá usando o home care corretamente, todo o uso domiciliar tá correto, tá fazendo a junção de atividade física com alimentação, você já utilizou todos os seus recursos, mas não tem resultado. Por que será que isso tá acontecendo e o que você pode fazer para mudar essa situação? É isso que eu quero falar com você hoje. Vamos lá assistir esse vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre esse paciente que vez ou outra a gente enfrenta, que é a situação de, às vezes, ter algo mais que eu não consigo identificar que está prejudicando o nosso tratamento. Você já utilizou tudo para qualquer disfunção, tá? Seja estria, gordura localizada, flacidez, melasma, acne, todas as disfunções mais comentadas e que a gente tem mais dificuldade, essas mesmas que você já utilizou de tudo, radiofrequência, ultrassom, eletroterapia em geral, tudo que você tem, todos os recursos, os melhores produtos, mas mesmo assim você não conseguiu ter um bom resultado. E aí você fica se perguntando, gente, o que será que está acontecendo? Eu confio no que meu cliente está dizendo, ele está dizendo para mim que está fazendo todas as minhas recomendações, está seguindo tudo direitinho, cuidando em casa, onde é que eu estou errando? E claro, a gente trabalha com estética de resultado. A gente trabalha com procedimentos que o cliente espera resultado. Então a gente tem que entregar resultado. E a gente fica matutando a cabeça pensando, meu Deus, é minha responsabilidade. Eu tenho que mudar a rota de tratamento, mas eu não sei o que fazer. Sabe o que é que tá acontecendo? Já já eu vou te contar, mas não deixa de curtir esse vídeo, comenta aqui se você já tá gostando desse assunto, se você passa por isso também, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Vamos lá falar sobre esse assunto então. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor. Sabe quando você tem uma infiltração na parede? Vamos imaginar que rompeu um cano, tá? Então rompeu um cano, só que o que você vê, o aspecto visual que você está identificando é a sua parede infiltrada. Tá toda molhada, o reboco tá caindo, a tinta, né, tá toda acabada. E aí a primeira coisa que a gente pensa é: vou corrigir isso daqui, vou chamar o pintor para ele pintar essa parede novamente. Será que vai adiantar se você só passar mais uma demão de tinta? O problema tá ali internamente. Então, nos nossos tratamentos estéticos, a gente pensa da mesma forma, involuntariamente. Às vezes a gente tá vendo ali o efeito, que é o quê? É o melasma, é a acne, é a gordura localizada, é uma fibrose, uma estria, uma flacidez. E aí a gente pensa, eu preciso corrigir isso. Então nós vamos utilizar os melhores produtos, os melhores cosméticos, os nossos equipamentos de última tecnologia, só que na verdade eu tô tampando o sol com a peneira. Por quê? Porque a gente tá pensando em uma amplitude macro. Mas e a questão do micro, a questão de pensar internamente? Voltando lá, por exemplo, da nossa parede infiltrada, né? Imagina só, eu tenho que remover o reboco, eu ainda tenho que identificar o que é que está causando essa infiltração. No caso nosso aqui foi do cano estourado nessa parede, ou seja, é algo que visivelmente eu não consegui identificar. É o que acontece muitas vezes com desequilíbrios hormonais, né? A deficiência na saúde dos órgãos e coisas que muitas vezes os profissionais da saúde estética estão limitados a tratar. A gente pouquíssimas vezes consegue, por exemplo, associar algum tratamento que envolva hormônio, né? Que envolva a saúde de órgãos internos. Não se trata, né, da nossa área, mas imagine só se a gente conseguisse realmente, de alguma forma, trabalhar dessa forma sistêmica com maior amplitude. Olha que magnífico, né, a gente conseguir, na nossa própria casa, arrumar o cano que tá lá rompido, né, o vazamento do cano, faz o reboco para depois eu passar uma tinta nova, né, a mesma coisa que acontece na nossa pele, então, né, nos nossos tratamentos estéticos. Só para relembrar um pouquinho, envolvendo um pouco da química da coisa, né? Toda matéria é composta por estruturas macro e micro. Então vamos pensar, as nossas disfunções estéticas a nível macro, né? O que elas têm presentes ali? Células. Essas células é o que compõe os nossos tecidos que estão presentes as disfunções. Olhando um pouquinho mais microscopicamente, a gente encontra o que dentro de cada uma dessas células? Moléculas. Então toda a matéria tem aí as suas moléculas. Então essas moléculas são compostas por uma estrutura ainda menor, que é chamada de
átomos. Então imagina só, uma molécula de água, H2O. Então são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E assim como a água, tudo que a gente conhece tem composição atômica. Tudo no universo é composto por átomos. E esses átomos ainda têm estruturas menores ainda ali, onde tem a sua vibração energética, que são os nêutrons, prótons e elétrons. Elétrons a gente pode assimilar aí com energia. Então a gente já começa a falar de uma coisa minúscula, nanoscópica, né? É impossível a gente visualizar tudo isso a olho nu. Então essas estruturas eu preciso me preocupar também nos nossos tratamentos. Poxa, nunca parei para pensar. Claro que a gente já trabalha há muito tempo aí com moléculas. Até os nossos princípios ativos atuam em nível celular, a nível molecular. Só que agora a gente tem condição de trabalhar em questão de vibração atômica. Falando novamente o que a gente enxerga muito como macro. Os nossos equipamentos, a gente tem fontes de energia através de ondas. Essas ondas são eletromagnéticas, elétricas ou sonoras. Vamos dar um exemplo, as eletromagnéticas, a gente tem um grande exemplo aí que é a radiofrequência. Elétricas, a gente tem as correntes, né, de eletroestimulação, corrente galvânica, e as sonoras, o nosso querido ultrassom, né? Então são o que a gente consegue falar de frequências, ondas, macro. Só que quando a gente para pensar em tudo que está à nossa volta, tudo tem átomos e esses átomos emitem essas frequências. Tudo provado pela ciência, essa informação que eu tô dando para vocês, emite uma vibração que é chamada de frequência e é quantificada em hertz. E olha que incrível, a gente consegue captar a frequência de tudo à nossa volta. Então se eu consigo captar, por exemplo, a frequência de um som calmante, a frequência de um som detoxificante, tudo isso eu consigo colocar em compostos. E é aí onde eu quero chegar. Eu quero apresentar para vocês os compostos frequenciais, que foram então selecionados todas essas frequências para trabalhar a nível hormonal, para equilibrar a absorção nutricional de forma muito veloz. Porque quando a gente trata daquelas correntes, né, aquelas formas de energia que eu falei para vocês, eletromagnética, elétrica e sonora, a gente tem uma passagem de frequência um pouco mais demorada, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, e demora a chegar até nós, até o nosso interior, até o nosso átomo. E aí quando a gente fala de compostos frequenciais, eles têm uma velocidade muito maior, cerca de menos que 1 centímetro por segundo, ou seja, emitiu, já chegou no objetivo-alvo para potencializar os nossos resultados. E aí eu quero mostrar para vocês as opções que eu tenho feito o uso no meu pessoal mesmo dos compostos frequenciais da Essential Quantic. Esse primeiro que eu quero mostrar para vocês é do meu uso pessoal, que eu não fico mais sem, que é o Sleep Deep, tá? A linha Essential Quantic lançou junto com a Ana Júlia Graf, que já vem estudando a estética integrativa há muito tempo, esses compostos, desenvolvendo aí associações com frequenciais de chakras, frequenciais de equilíbrio hormonal, por exemplo, cortisol, melatonina, testosterona, e também para recuperar a saúde, a integridade dos nossos órgãos internos. Aqui eu tenho o Sleep Deep, que é um que eu utilizo todos os dias para melhorar a minha qualidade do sono. No sono é que a gente vai equilibrar esses hormônios mencionados, que tem tudo a ver, por exemplo, com os nossos tratamentos de pele. Tratamento de melasma, por exemplo, se a gente não tiver uma associação e um equilíbrio da produção de cortisol, melatonina e testosterona, a gente não vai conseguir resultar no clareamento dos nossos pacientes. Olha que incrível! Então, um simples frequencial pode mudar tudo nos seus tratamentos. Inclusive, o Sleep Deep, na primeira semana que eu usei, eu já senti uma diferença muito grande. Agora eu já tô usando, tem mais de mês. Não utilizo todos os dias, alguns dias eu dou aquela falhadinha, mas eu sinto grande diferença quando eu uso e quando eu não uso. É incrível o quanto regula realmente a qualidade do nosso sono. Quando a gente fala de qualidade do sono, a gente tem que avaliar não só o quanto você dorme, mas se esse sono foi satisfatório, se você acordou descansado ou se você acordou morrendo de preguiça, querendo ficar na cama. Então isso tem tudo a ver. Outro composto que eu quero mostrar para vocês
é o All-Flash. O All-Flash, o meu, olha aqui, já tá até acabando. Esse é o que eu mais utilizo. Por quê? Recentemente eu estou em tratamento de estrias. Estria a gente sabe que se trata de um estiramento da pele. Quando eu fiz a segunda sessão, até a segunda sessão do meu tratamento, eu estava utilizando fielmente o All-Flash. De repente, eu esqueci e parei de utilizar ele por mais ou menos uma semana. E eu parei de notar os resultados. É incrível. Então, assim, se eu não tomo ele, infelizmente eu não consigo ter o meu resultado com o tratamento de estrias. Agora já estou usando bastante, inclusive já vou gotejar aqui. Ele pode ser aplicado de forma sublingual. Não tem gosto, tá? Ele é implementado na prata coloidal, porque a prata vai conseguir estabilizar todos os compostos frequenciais presentes aqui. E não é algo que você só pode usar sublingual. Você pode acrescentar nos seus sucos, nas suas vitaminas, nos seus alimentos. Você pode acrescentar, inclusive, nos seus cremes de massagem. Olha que incrível! Até nos seus dermocosméticos você pode e deve, sim, colocar algumas gotinhas. E aí vem a questão também, né, do marketing. Ao você falar para o seu cliente, olha, hoje a gente está fazendo uma terapia manual frequencial, uma terapia quântica. Então isso já muda tudo também, tanto no atrativo quanto nos seus resultados. Quero mostrar para você o selo TESS. O selo TESS é o componente frequencial para celulite. Super intuitivo o nome já, né? Então, para os tratamentos de celulite, ele vai ajudar muito a controlar principalmente o nosso sistema linfático, auxiliando também em todo o nosso sistema de defesa. Aqui a gente consegue uma desintoxicação e uma ação desinfiltrante incrível. Então, eu não fico mais sem associar os componentes frequenciais. E é uma dica que eu dou para você que está enfrentando esse desafio, que não está tendo resultado com alguns clientes potenciais que infelizmente não estão tendo resultado por às vezes você não conseguir identificar e tratar essas causas tão micro. Além desses que eu mostrei para vocês, toda a linha tem diversos tipos. Tem o detox, que eu ainda quero experimentar, tem o surgical para pré e pós cirurgias estéticas e qualquer outro tipo de cirurgia para reparação. Eu convido vocês a conhecerem a linha, experimentarem no seu dia a dia e, consequentemente, vocês vão querer agregar também nos seus tratamentos estéticos. Espero muito que eu tenha clareado a sua mente, espero que eu possa ter ajudado você nesse desafio, que é realmente obter resultados com alguns, né, dos nossos pacientes. E se você gostou desse vídeo, se achou interessante, se realmente foi positivo para você, comenta aqui, não deixa de comentar e compartilha também, tá? Se inscreva aqui no canal para que a gente consiga crescer ainda mais e atingir o máximo de profissionais da área da estética e assim formarmos uma estética unida. Até o próximo vídeo!